Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos comentar rapidamente algumas informações, ou mais algumas informações em relação à prisão do ditador Nicolás Maduro. Quero que vocês prestem bastante atenção nos vídeos que eu vou passar aqui para vocês. Logicamente que esses vídeos não é da minha autoria, eu baixei essas informações da internet, fiz um compilado de informações, porém eu quero que vocês prestem bastante atenção nas informações que serão passadas hoje aqui no canal sobre este tema, tá bom, pessoal? Ok? Abra a mente de vocês para que vocês possam entender que tudo que está acontecendo no mundo é uma agenda orquestrada pelos fantoches, tá, pessoal? Eles recebem as informações e eles estão repassando essas informações, essas ordenâncias e estão executando a agenda, tá? Aquelas pessoas que estão lá no topo da pirâmide, pessoas que eu e você não conhecemos, tá bom? Preste atenção, essa imagem aqui, vocês estão vendo que o Nicolás Maduro ele está algemado. Essa imagem aqui embaixo, tá? Aí a pessoa que fez o vídeo, ela colocou o seguinte, coincidência? Na imagem de cima, eu creio que todos já sabem de onde veio essa imagem, que é da revista The Economist, mostra uma pessoa algemada, várias pessoas comemorando ali, etc, né? Por essa pessoa estar algemada, né? Observem aqui por gentileza, olha aqui, ó, tá? As pessoas comemorando. Supostamente isso pode ser a comemoração da prisão do Nicolás Maduro? Provavelmente sim. Vocês estão vendo em todas as partes do mundo pessoas comemorando a prisão do ditador narcotraficante Nicolás Maduro, tá? Aí o rapaz, mais uma vez repetindo, coloca o seguinte: coincidência, tá? Eu particularmente não acredito em coincidências, tá, pessoal? Ok? Vamos para o próximo vídeo, tá? Eu não sei qual é a série, tá, meus irmãos? Só um minutinho. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo de 1 minuto e 48 segundos. Eu vou ter que ir pausando para não dar reivindicação de direitos autorais e reutilização de conteúdo na plataforma, tá, pessoal? Por quê? Tá? Senão o vídeo ele é limitado e outras pessoas não conseguem acessar as informações que nós estamos querendo passar ou repassar através deste vídeo, tá? Vocês podem assistir tranquilamente lá no nosso canal Especulando os Fatos Sem Censura no Telegram. O link vai estar fixado nos comentários ou também na descrição deste vídeo, caso não esteja fixado. Ok, pessoal? Beleza? Então eu vou pausando e aí a gente vai comentando, tá? Prestem atenção na legenda. Eu também posso ler aqui com vocês, eu creio que vai ser melhor, né? Ou seja, pessoa que subiu esse vídeo, dessa série ou filme, eu não sei, né? Porque eu nunca assisti, mas é uma série ou um filme, tá? Ela fala o seguinte, ó, Venezuela, 2019. A ficção avisou. 2026, a realidade confirmou. Então são um compilado de informações que nós pegamos, nós trazemos aqui, é aquilo que eu sempre falo para vocês, as informações elas estão fragmentadas, nós conseguimos entender a movimentação dessa galera que está no controle, que está lá no topo da pirâmide, quando as coisas já aconteceram ou estão para acontecer. Quando a gente começa a montar as peças desse quebra-cabeça, aí que nós conseguimos entender o que realmente está acontecendo no mundo ou como eles estão agindo, tá, pessoal? Tá? Dentro do meu entendimento, num contexto geral, resumindo aqui para vocês, nós já estamos vivenciando uma terceira G mundial, porém, ela está acontecendo de forma não oficial, tá? Ela não foi oficializada ainda. Só que eles precisam de uma motivação para que essa terceira G mundial ela possa ser oficializada no mundo todo, tá, pessoal? Vamos ao que interessa. Olha só. Deixa eu reduzir aqui um pouco o áudio. Vamos lá. Vocês achariam que é a maior ameaça no cenário mundial? Qualquer um, pode falar, não precisa levantar a mão. Com certeza a Rússia. Com certeza a Rússia. Muito confiante, gostei disso. Quem acha que é a Rússia? Alguém concorda? Levantem as mãos. Ok, ótimo. Quem mais? China. Não fala alto comigo, mas a China é uma boa resposta. Mais alguém? Quem mais? China? Coreia do Norte. Coreia do Norte. Estão transmitindo
através da indústria hollywoodiana. Porém, muitas pessoas não dão ênfase a essas questões porque eles acham que é teoria da conspiração, né, pessoal? Então, infelizmente, é aquilo que eu sempre falo para vocês aqui no canal, especulando os fatos, a verdade é para poucos, tá, pessoal? Infelizmente, tá? Vamos lá, preste atenção nessa explicação. Todas as minas da África juntas. O fato é que a Venezuela... Olha só a potência da Venezuela, tá? Ela tem minérios, a quantidade de minérios da Venezuela é maior que todos os países da África do Sul. Por isso que nós estamos vendo esse interesse gigantesco dos Estados Unidos, tá, pessoal? E é aquilo que eu sempre falo para vocês, lá no livro A Conspiração de Atlântida, as genealogias presidenciais. Os Estados Unidos, ele é, digamos assim, um porta-voz daquelas pessoas que estão lá na Europa. Nós sabemos que as pessoas que estão na Europa, os reis, os príncipes, toda aquela religião que nós sabemos que é a Maçô, que se originalizou daquela região e etc., nós sabemos que eles têm ali conexão com anjos caídos, eles têm conexão com os Néfilins, tá, pessoal? Por isso que eu falo para vocês, quando a gente consegue entender o passado, o que aconteceu no passado, nós não estamos fadados a cometer os mesmos erros, por exemplo, das civilizações pré-diluvianas, né? Então por isso que eu sempre falo para vocês, cara, estudem principalmente a questão do livro A Conspiração do Gênesis 6, a questão do livro a Conspiração de Atlântida, as genealogias presidenciais. Por exemplo, o presidente George W. Bush, ele tem descendência direta com a rainha Elizabeth, afinada. Né? Por que vocês acham que todos os presidentes norte-americanos eles vão lá receber a bênção, por exemplo, nos tempos atuais, agora do King Charles III, antes, por várias décadas, era da rainha Elizabeth. Eles vão sempre, pelo menos uma vez por ano, ou aquele que se elegeu e etc., eu creio que é uma vez por ano, eles vão lá receber e dar satisfações ali para o rei que está sobre o trono ali daquele reinado, que logicamente eu não o reconheço como autoridade, tá? No caso é o King Charles III, tá? O rei Charles III, beleza? Mas vamos lá, presta atenção. Governos instáveis não são nada mais do que grandes oportunidades. Então, a Rússia, a China, nunca serão a maior ameaça até que países como a Venezuela deixem a porta do nosso próprio quintal aberta. Tá? Então a importância aí da Venezuela para os Estados Unidos, tá, pessoal? Eles não estão preocupados com a Rússia, com a China, eles não estão preocupados ali com a Coreia do Norte. Por quê, pessoal? A partir do momento que outros países têm acesso a dois lados, sempre a população mundial está dividida. Então, um dos maiores mecanismos que eles têm sobre a população é o mecanismo de controle. E nós sabemos que dentro desses mecanismos, as engrenagens que faz os mecanismos, ou no caso, o mecanismo de controle funcionar, é uma das engrenagens, tá, pessoal? É a questão dividir para conquistar, ok? Agora imagine, né? A população da Venezuela tendo ali, digamos assim, dentro de uma utopia, tendo o controle do petróleo e de todos os recursos minerais ali que o Criador disponibilizou para todos. São recursos, logicamente, tem que serem trabalhados e etc. para extrair esses recursos, mas pensem comigo, se em algum momento as pessoas comuns, como eu e você, conseguem ter a posse desses recursos, o quão poderosa essas pessoas ficariam. Vocês estão entendendo? Então, assim, a partir do momento que a Venezuela ela perde, ela não tem mais acesso a esses recursos, ok? E isso fica de controle dos Estados Unidos da América, consequentemente, né, nós sabemos que a Venezuela, ela, pelo menos até agora, lógico, ela
é aliada aí desses países, como Rússia, China, Irã, né? E basicamente ela fornece algum tipo de recurso para esses países. A partir do momento que os Estados Unidos ele consegue controlar esses recursos, o poder desses países, né, digamos assim, não vai ser tão grande, né, com o domínio dos Estados Unidos sobre esses recursos minerais. Né? Por isso que ele fala, ó, a partir do momento que a Venezuela ela consegue controlar esses recursos, a porta do nosso quintal ela vai estar aberta. Porque aí a Venezuela ela consegue se potencializar bericamente, porque ela vai ter recursos financeiros, ela vai controlar o poder da energia, ok? E ela consegue fornecer também esses recursos para esses países que são aliados dela. Cuba, Rússia, China, Irã, o Brasil também, e etc. Tá? Então isso não é bom para ninguém, né? Que logicamente está ali dentro dessa geopolítica que nós estamos observando aí pelas mídias tradicionais. Isso não é bom para ninguém. Mas, num contexto geral, tudo isso é um teatro para controle. Nós estamos vivenciando um controle nefiliano, pessoal, que já aconteceu na era pré-diluviana, tá? Muito mais intenso. O que está acontecendo agora não é basicamente nada. Essa opressão maligna, levando para o âmbito espiritual, ela vai ser maior. E é aquilo que eu falo para vocês, se vocês não conciliar aquilo que está na palavra, nas escrituras, conciliar com o que está acontecendo ao seu redor, as movimentações dessa galera, a galera que está lá no topo da pirâmide, vocês não vão ter entendimento em âmbito espiritual para conseguir aí escapar deste controle. Eu falo aqui, ó, na mente, tá, pessoal? Ok? Principalmente aqui, ó, tá? Para vocês não cair nessas narrativas de engano, ok? Tudo isso que está acontecendo é um grande teatro, tanto dos Estados Unidos, da Venezuela, dos demais países. Agora, né, pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo, está acontecendo uma reunião lá na ONU, né? Essa reunião já está acontecendo. Daqui a pouco eu vou mostrar ali para vocês a fala do embaixador dos Estados Unidos lá na ONU. E é um grande teatro. Tá? É um grande teatro, tá, pessoal? Não estou falando que o Nicolás Maduro, ditador narcotraficante, não fez. Ou, não estou negando isso. Ele não, no caso, ele não deixou de cometer atrocidades contra o povo venezuelano. Isso é um fato, isso está registrado, né? Mas tudo isso foi feito, foi ordenado por pessoas que estão acima de Maduro. Né? E nesse exato momento, na peça desse teatro, no próximo capítulo desse teatro, o Maduro ele está sendo descartado. Ele está saindo de cena. Porque a agenda ela está se movimentando. Assim como descartaram o Bolsonaro. Bolsonaro ele está cumprindo uma agenda também. Tá? Em breve, nós vamos ver essa mudança no cenário do pudim de cachaça. E é assim que funciona. Para que todas as profecias bíblicas, o caminho do anti-messias seja preparado. Por isso que eu falo, conciliem, comece a conciliar ali a questão espiritual com a Bíblia, com a palavra, com as escrituras. Tá? Beleza? Ok, vamos ao que interessa, tá? Desculpe ter pausado ali o vídeo, mas é necessário, tá, pessoal? Para não dar reivindicação de direitos autorais e reutilização de conteúdo aqui na plataforma. Ó, aqui é o momento que o Nicolás Maduro, né, o ditador, ele chega na prisão de Nova York, tá, pessoal? Ok? O cara não consegue nem subir direito ali no degrau. Você viu a dor que ele sente, cara? Fez até um barulho, né? Presta atenção ali no começo, olha só. E é assim que o sistema funciona, né? Eles são descartados e é perigoso ainda ele ficar ali, fazer um acordo ali
com o governo americano, ficar tranquilo numa ilha, ele, a esposa dele. Ele tá bem tranquilo, né, cara? Bem tranquilo. A esposa dele aqui no lado esquerdo, tá? Você vê essa carinha de bozinha dela, ela não tem nada de bozinha, tá, pessoal? Ela já foi procuradora-geral da Venezuela, dentro do governo, se eu não me engano, do Hugo Chávez, tá? Ela não tem nada de bozinha, ela já foi advogada ali do governo Hugo Chávez. Então não se deixe ficar ali intimidado, sei lá, ou com pena desse rostinho aí, dessa coitadinha, que ela não tem nada de coitada, tá? Esse rostinho aí de dó dela e etc. Ela já foi procuradora-geral da Venezuela, então você imagina aí o tanto de crime que ela já cometeu contra os opositores políticos ali do governo chavista, né, do regime Chaves, tá? Aí tá chegando aí, ó. Olha como que ele é simpático, né, cara? Geralmente essas pessoas que têm está ali no poder, eles são muito, como eu posso dizer para vocês, tem uma lábia boa, né? Boa noite, feliz ano novo, falando pro pessoal ali, os funcionários ali da prisão, né, os agentes. Ok? Beleza. Vamos para o próximo vídeo. Logicamente, tem interesse ali dos Estados Unidos em relação ao petróleo, tá, pessoal? Eles querem controlar esses recursos, né? Mas eu creio que tudo isso já está sendo condicionado para uma terceira G mundial, tá? Eu creio que os Estados Unidos estão retirando até mesmo esses recursos, né? Já estão, logicamente, entrando num campo especulativo, mas dentro de várias hipóteses, tá? Hipóteses, perdão, ah, os Estados Unidos já estão se preparando para uma terceira guerra mundial. Eles precisam de recursos, eles precisam de petróleo e etc, tá, pessoal? Então, com certeza isso já é uma preparação para uma terceira guerra mundial que está sendo causada de forma proposital por esses governos, tá bom, pessoal? Ok? Pois bem. Esse vídeo aqui, vamos ver rapidamente aqui do Renato 38. Tá? A Venezuela. Vamos lá, eu vou pausando o vídeo para não dar reivindicação de direitos autorais e reutilização de conteúdo, tá, pessoal? Mais uma vez informando vocês, quem quiser assistir o vídeo na íntegra, sem pausas, pode acessar o nosso canal lá no Telegram, canal Especulando os Fatos Sem Censura, link provavelmente na descrição do vídeo, também fixado nos comentários, beleza? Ah, Gustavo, é ruim. Pessoal, já tentei deixar o vídeo rolar, não adianta, beleza? Infelizmente, são diretrizes da plataforma do YouTube, ok? Vamos lá. Tem mais petróleo que a Arábia Saudita. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Começar de novo aqui o vídeo. A Venezuela tem mais petróleo que a Arábia Saudita. Isso é um fato, não é isso? Verdade. Sim ou não? Sim. Sim. Os Estados Unidos estão gastando dezenas de milhões de dólares por turno a cada 8 horas para manter um efetivo de dezenas de milhares de homens pressionando na Venezuela de mudança de regime. Isso é um fato? Fato, sim. Se os Estados Unidos não derrubar o Maduro nos próximos 6 meses, vai ser uma vexame e humilhação para Essa fala aqui do Renato 38, pessoal, foi antes do Maduro ser capturado. Então veja que quando a gente tem várias informações, um compilado de informações, a gente consegue analisar ali o que está, né, ou, assim, pelo menos acontecendo no nosso derredor, e a gente consegue coletar as peças do quebra-cabeça, a gente consegue entender um pouco das movimentações dessa galera. Foi o que o Renato 38 não foi nenhum tipo de previsão, mas ele foi coletando as informações ali do que estava acontecendo ao seu derredor. Logicamente, a gente não consegue ter informações precisas, mas ele fala, ó, o Maduro, ele, de alguma forma, ele vai ser capturado, vivo ou morto. Depende do acordo que eles fizeram, depende da conversa ali do Lula. Às vezes
tinha até feito alguns comentários em relação a isso, algumas falas ali do Renato 38, que talvez o Lula, ele já, até mesmo já sabia dessa operação, ou pelo menos tinha indícios dessa operação, e conversou ali, ó, meu, se você for fazer alguma coisa com o Maduro, deixa ele vivo, faz um acordo com ele e tal, e etc, né? Mas, basicamente, o Trump, ele é o cara que comanda os países aqui da América do Sul, tá, pessoal? México ali para baixo, nós sabemos que o Trump, ele tem ali autorização, principalmente da galerinha lá do topo da pirâmide, para controlar os países e, logicamente, né, implementar essa agenda de controle, tá bom? O Trump não é um cara bonzinho, pessoal. Assim como o Bolsonaro, o Trump, a Dilma, o Lula, nenhum deles. Todos que se assentam na cadeira presidencial, eles são fantoches, eles estão sendo controlados. Existe uma hierarquia, nessa hierarquia o Trump manda em toda essa galera nos presidenciáveis aqui da América do Sul. Ok? Beleza? Vamos lá. Eles ou não? Vai. Os Estados Unidos derrubam o regime venezuelano com mais ou menos facilidade se a Colômbia e o Brasil apoiaram o regime venezuelano, dizendo que é uma missão de paz, mandando dinheiro, a porra toda e Mas não muda nada. Não o muda exército nada? brasileiro é ineficiente Rapaz, tanto quanto o exército da Venezuela. Rapaz, se você permitir que eles operem no território brasileiro e os caras tiveram que escalar o negócio, a conversa muda ou não? Não Hein? sei, depende. É isso. Eu acredito que a grande questão da política dos Estados Unidos da América Latina não é Brasil, não é Colômbia. Hoje a maior preocupação deles é a Venezuela. Se a Venezuela for libertada, isso vai ter um impacto de longo prazo, geracional, da nossa época de vida, no valor da energia do mundo. Ou não? Sim. Libertar. Como é que tá a produção de óleo lá? Tá bombando? Tá bom pra caralho? Não, Refinaria, a porra toda? tudo quebrado. É né? porque, Pois é. é porque ele tá falando o seguinte, ó, a gente precisa Desculpa os palavrões, tá, pessoal? de energia, porque com o advento aí da inteligência artificial e os caralho, a gente precisa de a energia em abundância. Então se tu consegue libertar a Venezuela, tem um impacto Libera brutalmente a produção. libera Mas, logicamente, né, pessoal, nós sabemos que esses recursos eles vão diretamente para os Estados Unidos. Ele está falando ali também um rapaz que está participando da entrevista ali com o Renato 38, que basicamente, se os Estados Unidos conseguirem ter acesso a esses recursos minerais, né, ouro, prata e também ali o petróleo, basicamente eles vão, e na verdade eles necessitam desses recursos para que eles possam avançar, né, o investimento em inteligência artificial, né, que dentro do meu entendimento, nós sabemos que o Donald Trump, ali no começo do seu governo, ele reuniu todos os grandes donos ali das Big Techs para tratar e negociar ali com eles investimentos pesadíssimos na área da inteligência artificial, tá, pessoal? Então, assim, a gente vê que existe um controle sobre esses recursos. Dentro do meu entendimento, eles estão se preparando para uma terceira guerra mundial, né? Precisam também, basicamente, de uma motivação para a terceira guerra mundial. Eles já estão fazendo isso também. Recursos para se preparar para a terceira guerra mundial. Eles precisam de uma motivação para oficializar a terceira guerra mundial. Eles precisam de recursos para ter energia, como o rapaz ele falou muito bem, para avançar essa agenda tecnocrática e avançar recursos tecnológicos, desenvolver, na verdade, recursos tecnológicos para que a inteligência artificial ela seja desenvolvida rapidamente, tá, pessoal? Nós estamos vendo o avanço da inteligência artificial de forma significativa e também isso vai impactar ali e ter um avanço muito grande na marca da besta, tá? Por isso que eu falo, vocês têm que ter entendimento espiritual para que vocês possam entender as movimentações dessa galera, tá? Ok? Beleza, então, vamos lá, ó. Aqui esse rapaz, vou até deixar aí para vocês entrarem, por questão de curiosidade, tá? Ele fala o seguinte, tá, pessoal, que foi muito fácil, né, os Estados Unidos terem entrado lá na Venezuela, que basicamente eles devem ter negociado ali a captura do Maduro, ou até mesmo, ele está querendo dizer que tudo isso foi um teatro, tá, pessoal? Tá? Então,
eu até recomendo que vocês entrem ali no canal Especulando os Fatos Sem Censura e assistam esse vídeo para vocês entenderem o raciocínio dele. Aqui é o embaixador da ONU, prestem atenção, tá, pessoal? É um fato que ele falou, né? Mas aí a gente sabe que tudo é uma agenda, tá? Não é apenas um traficante de droga indiciado. Ele foi um presidente ilegítimo, não era um chefe de Estado. Por anos, Maduro e as pessoas em torno dele. Isso foi reconhecido ali, por aquela organização, acho que a OEA, né? Que realmente o Nicolás Maduro ele não ganhou as eleições venezuelanas em 2024, tá? Manipularam o sistema eleitoral da Venezuela para manter o poder. De fato, há 2 anos, em 2024, as Nações Unidas descobriram que as eleições naquele ano foram completamente fraudadas. Ele está falando basicamente dos eventos ali que aconteceu na Venezuela, tá, pessoal? Ok? Não havia a mínima transparência essencial para eleições com credibilidade. Se as Nações Unidas conferem legitimidade a um ilegítimo narcoterrorismo, nesta carta, que tipo de organização é essa? Nós precisamos saber que 50 países, muitas nações, incluindo a União Europeia e muitos países latino-americanos, também os Estados Unidos, 50 países rejeitaram a legitimidade da eleição de 2024 e não o reconhecem como um presidente. Até mesmo o Pudim de Cachaça, ele reconheceu ali que ele não pôde negar que as eleições ali da Venezuela, tá, pessoal, ela basicamente não funcionou. Ele não, até o momento, não sei agora se ele reconheceu alguma coisa, mas até o momento ele não tinha reconhecido, ele tinha pedido para o Nicolás Maduro apresentar as atas ali de votos, porém o Nicolás Maduro não apresentou, tá, pessoal? A OEA, né, acho que essa é a sigla, tá? Ela também pediu essas atas e deu um tempo para o Maduro ali fazer ali a apresentação dessas atas. E ele não o fez, ok? Presidente legitimamente eleito. Ele ilegalmente se recusou a ceder o poder depois que o povo da Venezuela votou pela saída dele. Então ele era um fugitivo da justiça, ele é o chefe de uma organização terrorista. Aí a gente vê muitos brasileiros, principalmente, né, cara, falando ali que é um absurdo, tal, e etc, né? A gente vê como que as pessoas elas estão mal informadas, como elas são facilmente manipuladas por essas mídias tradicionais. E a gente vê, por exemplo, as mídias tradicionais como a Globo, o G1, o SBT, a Record falando ou tratando ali o Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. E as pessoas elas têm uma memória muito fraca, principalmente aqui no Brasil, né? E a gente vê também venezuelanos falando assim, vocês não passaram por uma ditadura, vocês não sabem o que realmente está acontecendo lá, o que aconteceu lá, né? Pessoas que estão dando opiniões e basicamente não entendem, né, a dor ali do povo venezuelano, aquilo que eu sempre falo para vocês, as pessoas mais humildes, elas sempre vão sofrer mais, elas vão ser mais retalhadas dentro desses regimes opressores, desses mecanismos de controle, né? E aí a gente vê, né, a hipocrisia de muitos brasileiros, né? E até mesmo essa venezuelana, ela fala o seguinte, não estou defendendo a ação dos Estados Unidos, que realmente eles estão ali para controlar os minérios e também o petróleo, né, o minério, ouro, prata, petróleo da Venezuela, mas as pessoas que estão dando opinião, falando que é um absurdo, tal, estão invadindo a soberania ali da Venezuela, essas pessoas não sabem o que elas estão falando, elas não viveram num regime de 30 anos e etc. E ela está correta, né, pessoal? Querendo ou não, essas pessoas elas foram oprimidas, né? Foram pessoas, porque assim, pessoal, se o Maduro está lá hoje, se o Hugo Chávez um dia
esteve nesse poder porque as pessoas, a maioria delas, deram legalidade para que esses indivíduos chegassem ao poder e se infiltrassem nas esferas de poder, né, nos cargos elitizados. Né? Então tudo que está acontecendo dentro da Venezuela foi com a legalidade do povo. Eu falo lá no começo. Porque Hugo Chávez ele foi eleito, entre aspas, né, a gente sabe como que funciona, mas teve a legalidade da população. Eles precisam da legalidade, eles precisam da confiança, eles precisam que as pessoas assinem embaixo, tá? Para que eles concretizem de forma perfeita o plano deles, que é controle, que é implementar a agenda daquelas pessoas que estão no topo da pirâmide. Eles não podem simplesmente chegar lá no poder. É a mesma coisa do pudim de cachaça. Ele está hoje no poder porque pessoas dão legalidade para ele. Hoje, também, o pudim de cachaça está no poder porque pessoas colocaram o Bolsonaro lá, que, inclusive, ele fez diversos procedimentos para que hoje o pudim de cachaça retornasse ao poder. Então tudo tem a legalidade das pessoas, tudo tem a legalidade da população. É isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. Tá? Ele não está lá por mera coincidência. Ah, porque foi um erro. Não, as pessoas colocaram o Nicolás Maduro lá através do Hugo Chávez. Talvez não, fato, né? O Nicolás Maduro ele chegou lá, logicamente, né? Como o embaixador está falando ali, é verídico isso. Ele chegou, né, através de manipulações, mas quando foi Hugo Chávez, ele foi eleito pela primeira vez presidente da Venezuela, teve a legalidade da população, tá? Ok? Então, assim, a gente vendo esse outro lado aí da questão, a gente começa a entender que tudo isso é um grande teatro, tudo isso é orquestrado minuciosamente para as pessoas que estão lá no topo da pirâmide, tá, pessoal? Não se deixe enganar, não caia nessa matrix política, tá? De esquerda a direita, essas ideologias. O Trump, ele está seguindo uma agenda. O Maduro, ele seguiu uma agenda. Quem vai ficar no lugar do Maduro vai seguir uma agenda, tá? Vai seguir uma agenda. Eles poderiam ir lá simplesmente, pegar o petróleo quietinho. Quem manda no mundo, vocês sabem. Controla Maduro, controla Trump, controla todos. Controla reis, príncipes. Mas eles precisam avançar uma agenda de forma eficaz. Não é simplesmente ir lá, na surdina, na calada da noite, pegar o petróleo. Eles poderiam fazer isso. Eles têm recursos para isso. Só que eles precisam implementar as narrativas porque eles querem enganar a população. Eles querem controlar a população. O objetivo deles é controle, redução de CPFs e te afastar espiritualmente do Criador. Beleza? Ok? Por isso que eles fazem todo esse teatro. Né? Ok? Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo. Se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, se inscreva no canal e ative todas as notificações por gentileza, tá, pessoal? Dá uma força aí para nós aqui no canal. Se você quiser se tornar membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, nós já iniciamos a leitura do livro de Enoque, que é somente para membros, você pode se tornar membro com apenas R$ 7,99 por mês, tá bom, pessoal? Bem fácil e, logicamente, vai ajudar em muito na parte financeira aqui o canal Especulando os Fatos. Faça isso, logicamente, se você tem condições. Se não tiver, não tem problema. Só de compartilhar o vídeo, de deixar o like, de comentar, você já está ajudando em muito o canal Especulando os Fatos e faz com que essa informação possa chegar a mais irmãos. Beleza, pessoal? Ah, e um detalhe, tá? Quem é membro do canal, os conteúdos exclusivos não tem anúncios, beleza? Ok? E sempre façam suas pesquisas independentes, complementem as informações que eu passei aqui para vocês, se aprofundem ainda mais. Logicamente, nós queríamos estar dando muito mais detalhes sobre essa questão, mas a gente sabe que, infelizmente, as informações por aqui, elas são, né? Infelizmente, não podemos trazer tudo, né, pessoal? Nós temos que, para continuar utilizando essa plataforma, nós devemos seguir e respeitar as diretrizes do YouTube. Felizmente é assim e eles têm, querendo ou não, um alcance muito grande, né? Pelo menos até esse exato momento, tá bom, pessoal? Beleza? Então tamo junto. A Bíblia, a palavra, sempre será a verdade absoluta. Ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu Filho, Yahushua HaMashiach. Forte abraço a todos. Shalom. Até mais. Tamo junto. Abraço.